dia! Aqui Paula Belas, coordenadora do Ministério Desperta Débora, na Igreja Fé para Todos, em Guaba Grande, também na cidade de Guaba Grande. E mais uma vez estamos aqui compartilhando um pouco da Palavra do Senhor, não é? Uma breve reflexão. Eu já estava com saudade de vocês, não é? E nós vamos meditar. Mas antes eu quero deixar uma breve ilustração. Diz assim: uma mulher vestida de forma simples, com o rosto sofrido, entrou em uma loja, se aproximou do dono, envergonhada, perguntou se poderia levar alguns produtos, não é? E pagar depois. Com uma voz suave, ela explicou que seu marido estava muito doente e que ela não poderia trabalhar. E eles tinham 7 filhos, não é? E precisavam desses alimentos. O dono da loja, inflexível, e pediu que a mulher fosse embora, e ela, insistindo, pensando na família, pediu mais uma vez: Senhor, eu pagarei assim que eu puder. O dono da loja negou, disse que não poderia dar crédito para uma pessoa que ele não conhecia e não tinha segurança de que aquele valor fosse pago. Perto da entrada da loja estava um cliente que escutou a conversa e se aproximou e disse ao dono que ele se responsabilizaria por essas compras, pela despesa, mas o dono ignorou, não aceitou. E ele se virou, então o dono, se virou para a mulher e disse: você tem uma lista? E ela disse: sim, senhor, eu tenho. Está bem, coloque essa lista na balança e vou pesar a sua lista. O quanto ela pesar, eu vou lhe dar em alimentos. Talvez aí os mais novos não saibam que é uma balança, Aquela balança antiga, e tem que ter um equilíbrio, E ela hesitou por um momento, mas de cabeça baixa pegou a sua carteira, e um pedaço de papel, escreveu nesse pedaço de papel. Em seguida, colocou ali, então, o papel na balança. Ao fazer isso, o dono da loja e o cliente, estavam ali esperando, E como se ela tivesse colocado uma pedra sobre essa balança, a balança desceu, Ou seja, o papel estava pesado. Mas como assim um papel pesado? E eles olharam com espanto, admiração, e o dono da loja começou a colocar os alimentos do outro lado da balança para poder haver um equilíbrio, uma vez que o papel estava, pesado. Bem, a balança nem se mexia, cada vez mais a balança descia. E ele continuou a colocar mais e mais, mas como não se equilibrava, mesmo com aquela quantidade de produtos que ele estava colocando, ele pegou aquele pedaço de papel, não aguentando, e foi ver o que era aquilo. Será que era algum truque, E aí ele, espantado, não era uma lista de compras, era uma oração que dizia: querido Deus, o Senhor conhece as minhas necessidades, então eu deixo essa situação em suas mãos. E aí, o dono da loja se rendeu, deu todos aqueles alimentos que estavam ali já separados, e pegou outros que a mulher precisava, e ela saiu da loja em silêncio, porque ele foi quebrantado ali naquele momento e viu que Deus realmente estava ali agindo em favor daquela mulher através de uma simples oração. Então vamos orar, Senhor Deus, Pai querido, estamos aqui falando de oração. Completa, Senhor, esta palavra em meu coração, no coração daquele que vai estar ouvindo, e que venha realmente, Senhor, a fortificar a nossa fé, que venha, Senhor Jesus, realmente a termos essa experiência contigo, Pai, de uma forma simples, que o Senhor é simples. O Senhor não quer grandes frases, palavras rebuscadas, mas o Senhor quer um coração quebrantado diante de Ti. Amém, graças a Deus. Então, queridos, falar de oração, Mateus capítulo 21, versículo 22 diz: tudo que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. 2 palavrinhas importantes: tudo que pedirdes. É tudo, não é? Crendo, você precisa ter fé. Não existe receita de bolo, existe fé. Você tem que acreditar, convicção no que você está fazendo e naquele a quem você está colocando a sua fé, não é? Então, queridos, orar é isso, é uma ação de fé que nos conecta com Deus, não é? E que nós não vemos Ele fisicamente, mas Ele existe, Nós acreditamos
que Ele está ouvindo, que Ele está pertinho de nós e que quando a gente chora, quando a gente sorri, quando a gente se alegra, Ele está ali conosco. É o Emmanuel, é o Deus conosco. E a palavra do Senhor nos desafia a orar em todos os momentos, não é? Mas orar e perseverar em continuar realmente tendo essa ação. E há momentos, né, em que nada pode nos dar a paz, exceto a oração. Lá em Salmo 130, né, versículos 1 e 2 diz que nas profundezas a ti clamo, ó Senhor. O salmista estava angustiado. Senhor, escuta a minha voz, sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Descreve, né, esses versículos, como devemos orar em tempos de angústias, em tempos difíceis, nos voltar para Deus de forma profunda, intensa. E a gente está sempre precisando dessa orientação, dessa ajuda. Ele está sempre lá, firme, né, pronto a nos ajudar. Então, queridos, a comunicação é uma comunicação, né? Eu destaco esse primeiro ponto com você. Como em qualquer amizade, o seu relacionamento precisa ter esse diálogo, né? Uma comunicação, não é um monólogo, não é verdade? São duas pessoas conversando e nós precisamos dessa intimidade com Deus. E esse relacionamento que nós temos, não é, com Jesus, vai ser fortalecido a cada vez que você o buscar, a cada vez, vai ser sempre acrescentado, não é? Então, precisa ser com franqueza e com frequência que nós precisamos alimentar esse relacionamento. Precisamos estar sempre alimentando esse relacionamento, né? E isso é a essência da oração. Você pode estar orando em qualquer lugar, em qualquer hora, deitado, em pé, sentado, não importa, sabe? Não é necessário estar num templo ou num lugar em particular, no seu quarto, na sua casa. Às vezes no seu trabalho você não tem tempo, mas você está aflito com alguma situação no seu filho, na sua família, então ore, né? Estabeleça esse elo entre você e o Senhor. O Ministério Desperta Débora é a oração pelos filhos, pelos jovens, que é o nosso propósito, é o nosso foco. Aonde nós estivermos, nós podemos orar pelos nossos jovens, pela nossa juventude, pelos nossos filhos. Sabe, queridos, os nossos filhos, eles contam com as nossas orações, eles precisam das nossas orações. Então não deixe de orar, de clamar, mesmo que esteja tudo bem, sabe? Segundo ponto que eu quero te chamar a atenção, primeiro é essa comunicação que nós precisamos ter. Segundo ponto é que a oração traz a nós benefícios. Olha que maravilha! Passar tempo com o Senhor produz benefício que nós não podemos desperdiçar. Sabe, Ele nos ajuda a resolver os nossos problemas, Ele responde as nossas perguntas, sabe, Ele alivia as nossas tristezas, nossas angústias, Ele nos consola na nossa aflição, Ele nos proporciona alegria, nos proporciona paz. Então, amados, é muito bom estar com Deus, é muito bom estar aos pés do Senhor, sabe, se alegrando, chorando, contando para Ele como foi o nosso dia, o que nós precisamos, o que aconteceu, como foi bom. É muito bom. Então isso traz benefícios, sabe? Para nós, nos acalma a alma. É muito bom. Ter amigos, não é bom? É bom demais, não é? E queridos, a oração traz benefício aos outros, como eu falei, a oração pelos filhos. Qual é a mãe, qual é o papai que não precisa orar pelos seus filhos, ainda que esteja, como diz, tudo bem, não é? Eu já ouvi muito isso, meus filhos não precisam de oração, eles estão bem. Precisam sim, continue orando, porque é Deus que está sustentando. E quando ele necessita, né? Quando tem algum questionamento, algum problema, ore, clame que o Senhor vai responder. A oração vai contribuir significativamente para a vida dos nossos filhos. Sabe, orar é o mínimo que nós podemos fazer por alguém que a gente ama. Quem não ama seus filhos, não é verdade? Então, queridos, a nossa oração move o coração de Deus, move a mão do Senhor para intervir
naquilo que nós pedimos, sabe? A oração altera as circunstâncias, a oração é um investimento que você pode fazer na vida do seu filho, na vida do jovem. Às vezes, os jovens que nós nem conhecemos são nossos filhos de oração, nossos filhos na fé. É lindo demais isso, não é? Geramos filhos biológicos e também espirituais. Então, se tudo vai bem, continue orando, continue agradecendo, sabe? Aquele coração agradecido. Obrigada, Senhor, porque o meu filho está de pé, meu filho está bem, saudável, boas amizades, bons relacionamentos, um namoro, né, abençoado, um casamento abençoado, um trabalho abençoado. Glória a Deus. Mas, se o seu filho necessita, ore, clamando, Senhor, amizades verdadeiras. Abençoa meu filho com amizades verdadeiras, mostre para eles, não é, quem são os verdadeiros amigos, aquele namoro. Já comece a interceder, a orar pelo futuro namorado do seu filho, da sua filha, o futuro cônjuge, sabe, que seja um lar edificado na rocha que é o Senhor Jesus, um relacionamento construtivo, um relacionamento saudável, não relacionamentos tóxicos como nós vemos, relacionamentos aí que realmente não trazem nenhum tipo de benefício. Então oremos, continue adorando, continue agradecendo, continue orando, amém? Mas não se esqueça, Mateus, eu gosto sempre de lembrar isso, Mateus 6,10, não é? O Senhor nos ensina assim, ó, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, queridos, nós oramos, mas a gente precisa entender que é a vontade do Senhor que precisa ser feita, porque a vontade do Senhor, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita, é um crescente, não é? Então, precisa ser dessa forma, amém? Então, você vai experimentar, sabe, esse poder maravilhoso que tem na oração. Então tenha coragem, tenha força, continue perseverante em oração, amém? Então não diga, não tem tempo para orar, não tem solução, não fala assim não, sabe? Não deixa que as lutas do dia a dia tire para você esse tempo de oração, que é através da oração que nós vamos receber de Deus grandes livramentos, grandes escapes e milagres vão acontecer na sua vida. Fiquem com Deus, que o Senhor Jesus continue te abençoando, amém? Glória a Deus por isso.